Olá, doutor José Reinaldo Walter de Almeida. Olha aqui, há muito pouco tempo a mídia começou a falar na tal síndrome de Guillain-Barré, por causa da dengue e da chikungunya. Parece que esses vírus tinham como uma das consequências possíveis essa síndrome. Agora, se fala novamente nessa síndrome por causa da Covid-19, do novo coronavírus. Então, eu quero saber o que é essa síndrome de Guillain-Barré. Oi, Bel. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica rara. Ela ocorre, mas ela é infrequente. Você aí citou chikungunya, essas coisas, né? E agora pergunta por que ela está aparecendo no Covid-19. Os nossos nervos, uma parte deles, ele tem uma bainha que envolve os axônios, né? Que são aqueles prolongamentos do neurônio responsáveis pela transmissão do potencial de ação, ou seja, da informação. A informação passa pelo axônio e vai encontrar um outro neurônio lá na frente. Ou um músculo, por exemplo, para quando vai fazer o movimento. Esses axônios, eles têm uma bainha de mielina, que é uma espécie de isolamento. Essa bainha, ela é feita em gomos. Então tem os gominhos assim que vão se nos axônios. A função da bainha de mielina é facilitar a transmissão do impulso nervoso. Então as fibras que têm mielina, elas transmitem a informação muito rapidamente em relação às fibras amielínicas, aquelas que não têm a bainha de mielina. Muito bem. Acontece que em determinadas infecções, que podem ser virais, às vezes podem ser bacterianas, podem ser respiratórias, podem ser gastrointestinais, enfim, há uma gama enorme de situações infecciosas em que, após um certo tempo, surge uma doença caracterizada por um enfraquecimento progressivo, por sensação de formigamento, dores, que normalmente começam, por exemplo, nos pés, e aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo, e pode chegar até os músculos respiratórios, onde a pessoa tem uma falência respiratória e pode morrer. Entendeu? Precisa de atendimento, às vezes tem que ser internada em UTI, ser intubada, né? Enfim, é uma doença que pode ser grave e fatal. Nem sempre ela atinge esse nível, ela não sobe tanto. Ela pode parar na cintura, por exemplo, né? Mas é uma síndrome caracterizada pela falência dos nervos. Bom, o que está acontecendo? Acontece que depois dessa infecção, como toda infecção, o corpo reage. Ele luta contra a infecção. E o que a gente sabe é que, em alguns casos, e não se sabe bem porquê, existem vários mecanismos propostos, tal, mas isso não vem ao caso agora, mas o que a gente sabe é que o organismo se engana. Ele, em vez de reconhecer só o agente que estava atacando, ele reconhece a bainha de mielina como se fosse algo estranho para ele. E o sistema imunológico simplesmente ataca a bainha de mielina e destrói a bainha de mielina. Acontece que a bainha de mielina, como eu já expliquei, ela é responsável pela transmissão saltatória do impulso nervoso. E basta ter uma lesãozinha, um pedacinho daquela bainha lesado, aquela fibra nervosa não transmite o potencial de ação. Então, quanto mais fibras forem lesadas, mais grave é a situação. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune. Ela
é causada pelo próprio organismo, que se confunde e acha que a bainha de mielina é um agente agressor e vai lá e ataca a própria bainha de mielina. Então tem toda essa conotação de doença autoimune relacionada, quase sempre a gente descobre que a pessoa teve um quadro infeccioso pregresso, às vezes não, porque a pessoa pode ter tido um quadro muito sutil, muito subclínico, né? E nem ter percebido, ou até ter esquecido, um mês e meio depois, né? Então, é isso aí, é uma doença autoimune. E depois? Tem cura? Tem tratamento? Como é que é? Bom, a questão da cura, no passado a gente tinha uma grande dificuldade de lidar com essa doença. E eu vi, muitos anos atrás, várias pessoas que tiveram a doença e foram tratadas da forma que se tratava na época, se usava corticoides, essas coisas, e muitas pessoas eu via se recuperaram espontaneamente. Mas hoje em dia, com os avanços da medicina, nós temos tratamentos muito eficazes. Tem dois, principalmente. Pode ser usada a gama-globulina hiperimune, que é um tipo especial de gama-globulina, que vai reagir contra aqueles anticorpos agressores, né? Autoagressores, vai neutralizar aqueles anticorpos de forma que a agressão à baía de mielina cessa, né? E com o passar dos dias a bainha vai ser recomposta. E aí a pessoa pode recuperar até plenamente. É possível a existência de sequelas, né? Mas a grande maioria das pessoas hoje se recupera plenamente. Em alguns casos, a gente usa a plasmaféresis, que é um tratamento que é feito como se fosse uma espécie de diálise, né? Em que esses imunocomplexos são retirados da circulação, né? E, portanto, obviamente, deixam de agir sobre a bainha de mielina. Fora disso, remédios para dor, suporte, né? Como eu já disse, pode haver insuficiência respiratória grave. E se acontece isso, a pessoa tem que ser suportada, né? Por algum tempo, ela tem que ficar, às vezes, entubada para evitar a morte, tá certo? E enquanto isso se trata ou com gama-globulina ou com plasmaféresis, e os resultados hoje são realmente excelentes, bem diferente do que era antigamente. Mas eu vi muita recuperação espontânea do Guillain-Barré, né? Então é muito interessante isso aí. Mas tem tratamento e tem cura. Muito obrigada, Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, por sua presença, mesmo que à distância, mais uma vez aqui na nossa janela da Paulista.